paz, que a graça e paz de Jesus sejam com todos. Nós, nesta noite, daremos seguimento às nossas meditações na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no trecho em que ele fala-nos sobre o fruto do Espírito, e que encontra-se em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Peço que os irmãos já tenham as suas Bíblias abertas. Eu lerei aqui o verso 16 e depois o verso 22. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o fruto do Espírito é amor. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós invocamos o nome santíssimo do Deus Jeová. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito se conosco. Fala-nos nesta noite por tua palavra, para a glória do teu nome e o bem da tua igreja. Amém. Um certo poema de autor incerto faz um ode à terra que produz frutos. E eu lerei alguns versos deste ode à terra que diz assim: na dura casca da terra amadurece o segredo, pulsa o fruto, fonte de vida, escondido no regaço do chão. Semente lançada ao vento, troca de mãos, destino incerto, na dança do ciclo eterno, florescem rios de alimento. Nas raízes, a força oculta, na folha, o sopro do sol, fruto que a promessa cumprida em um solo fecundo. Do campo ao prato, caminho traçado. Da semente à colheita, trabalho sagrado. Nutrindo corpos, alimentando almas. A terra é o abraço que a todos acalma. Ó fruto, fruto bendito da terra, em tuas formas e cores variadas, reside o segredo da vida, em cada bocado, a dádiva aclamada. E com este pensamento, eu pergunto a vocês, se vocês conhecem qual é o trajeto da formação de um fruto. Porque o fruto da terra que nós todos aproveitamos tem um processo de formação, que é qualquer coisa muito complexo. Envolve o trabalho das abelhinhas, dos insetos, dos pássaros, dos animais, começando com a polinização, onde o pólen é transferido para as anteras de uma flor, e dessa mesma flor, da mesma espécie, que o vento se encarrega de alimentar ou insetos, ou pássaros e outros agentes polinizadores, acontece uma fecundação. O ovário é transformado e passa por um processo de transformação e de desenvolvimento. E há um estágio que passa por muitas fases bioquímicas. E assim o fruto vai se desenvolvendo em camadas distintas, que incluem a sua casca, a sua polpa, a membrana do seu núcleo e as suas sementes. E cada camada tem uma função específica nesse processo, que vai culminar na disseminação da semente. E esse processo, então, ele é cíclico, ele vai acontecendo novamente, porque depois que o fruto amadurece, ele alcança a sua maturação e todas as suas partes estão completamente desenvolvidas. É o estágio em que acontece a sua mudança de forma, de cor, de textura, em que ele adquire aroma, cheiro, e ele se torna atraente. E ele passa então a ser consumido, e por meio do seu consumo ele é novamente disseminado, dispersado, e esse ciclo vai recomeçando. E fruto, que nem sempre é a mesma coisa que fruta, faz parte da linda criação de Deus. E serviu com o propósito lá no Éden de alimentar o ser humano no jardim. A gente lê em Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12, quando Deus mesmo disse: produza a terra relva
ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra então produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Só que mais do que alimento, o fruto que Deus concedeu ao homem foi também um tipo de recompensa, tanto para a sua nutrição, como para a manutenção da sua vida, e ainda mais, para que ele pudesse desfrutar de um dom divino, que é a permanência da vida na terra, a vida eterna. Havia no centro do jardim uma árvore sacramental que simbolizava a bênção de Deus pelo cumprimento da sua aliança por parte dos seres humanos que eram portadores da sua imagem. E eles podiam, como diz Moisés no livro de Gênesis, comer do seu fruto livremente. Isso concedia ao homem vida. Vida. Mas nesse mesmo jardim havia uma outra árvore. Uma árvore que ao homem foi dada a tarefa de guardar. Ao homem foi dada a tarefa de cultivar, mas ao homem foi vedado o seu fruto. Esse era um fruto que Deus vedou ao homem, que Deus proibiu ao homem. E foi justamente o fruto que o homem desejou. E também foi o fruto da própria destruição da humanidade. No sentido de que, por meio deste fruto, o homem se afastou de Deus, transgredindo os termos da sua aliança e rompendo com Deus e trazendo assim a tragédia. E, portanto, a gente pode dizer que o fruto proibido é também o fruto da tragédia humana, o fruto da paralisação do homem, o fruto da alienação com Deus, o fruto da maldição. É um fruto. Há dois frutos que simbolizam lá naquele jardim tanto a bênção de Deus como a desgraça do homem. E o homem escolheu o fruto da desgraça. Ele nutriu no coração a ambição de ser como Deus, mas ele queria ser como Deus sem Deus. E o fruto que o homem desejou foi também o fruto da sua destruição, o fruto da transgressão. Foi vedado ao homem agora o acesso ao fruto que dá vida. Ele foi expulso daquele lugar, ele foi expulso do paraíso. E embora ele ainda pudesse se nutrir de todos os demais frutos que a terra podia produzir, ele não podia mais acessar aquele fruto que lhe dava vida. Mas Deus, que Deus é bondoso e compassivo e misericordioso e assaz benigno, ele prometeu, como a gente vê nas palavras dos profetas, e perpassando por todas as escrituras, e mais particularmente pela palavra de Isaías, que um dia aquele povo que rebelou-se contra Deus por meio de um fruto, também por meio de um fruto seria resgatado, e que este povo seria um renovo do Senhor, e que esse renovo seria cheio de beleza e glória, e que o fruto da terra seria adorno de Deus para todos os que forem salvos. Esse mesmo profeta Isaías, ele ainda dirá que dias virão em que Jacó lançará as suas raízes e florescerá e brotará e encherão de fruto o mundo. E que quando a culpa do seu povo for expiada, o povo vai experimentar um fruto chamado perdão. O fruto do perdão de Deus. E essa linguagem, meus irmãos, do fruto que traz vida, do fruto que traz morte, do fruto que traz salvação, do fruto de perdão, do fruto que é resultado das ações do homem, é uma linguagem toda presente na Escritura e simboliza algo que agora Deus produz no coração humano, porque o coração do homem também produz fruto. E a gente vê agora na história da redenção o fruto que é produzido por Deus na vida humana e também
o fruto que é produzido pela raiz de pecado que ainda habita no coração do homem, que produz frutos muito venenosos. Jesus fala disso. Jesus diz assim: pelo fruto se conhece a árvore. Ele vai dizer que as sementes, que quando caem em certos tipos de terra, produzem fruto bom, 30, 60, 100 por um. E ele fala mais. Ele diz que ele, Jesus Cristo, é uma videira. E é uma videira que quando nós estamos unidos a ele, quer dizer, quando os homens e mulheres que creem em Cristo e que depositam nele a sua fé, se unem a Cristo, são semelhantes a ramos, e que estes ramos dão muitos frutos, e que nisto o Pai é glorificado, porque produzimos bons frutos que estão ligados à videira que é Cristo. E agora, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus, aqui na sua palavra aos Gálatas, insistindo que estes reneguem as obras da carne e ensinando-os a andarem junto da pessoa do Espírito, dizendo que o homem de Deus, a mulher de Deus, são guiados, conduzidos, levados, que devem ser acompanhados da divina, santíssima pessoa do Espírito Santo. E que quando isso acontece, quer dizer, quando estamos no Espírito, quando andamos no Espírito, quando seguimos no Espírito, quando somos guiados pelo Espírito, o Espírito é quem produz em nós fruto. E o apóstolo Paulo, então, fala desse fruto espiritual que é produzido pelo Espírito. Você percebeu aqui quem é que produz o fruto? É o Espírito. O apóstolo Paulo diz: o fruto do Espírito é este. É ele quem produz o fruto. Quer dizer, essas palavras todas que nós leremos a seguir: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são virtudes graciosas que fluem do Espírito de Deus. É o Espírito quem produz esse fruto. Quer dizer, o que nós vemos aqui na graça dessas virtudes, da sua beleza, da sua forma, do sabor que produz, da nutrição que traz para a alma, deste fruto que nós temos aqui, tem a ver com a sua origem, com a árvore. O Espírito é essa árvore que produz esses frutos vistosos, saborosos. É o Espírito que produz aquilo que lhe é próprio. E, portanto, estas virtudes santas, que são denominadas aqui de fruto do Espírito, elas são próprias do próprio Espírito. Quer dizer, é o Espírito Santo que nos dá um fruto que é farto, que é santíssimo, que é vivo, que é vistoso, e que, numa inversão do Éden, podemos olhar e dizer: é bom para comer. Foi assim que Eva falou quando ela viu aquele fruto. Viu Eva que era bom para comer aquele fruto. E nós podemos olhar para o Espírito e dizer: este é um fruto que realmente é bom para a gente comer. É bom para comer. E é bom para nos fartarmos dele. E essa, afinal, é a chamada do apóstolo Paulo aos seus leitores aqui das igrejas na Galácia, que em algum momento quiseram experimentar um fruto diferente, que envolvessem as suas obras, e é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as nossas obras, quer dizer, as obras que são fruto da carne, ou que nascem na raiz da nossa carnalidade, elas são terríveis, nós só produzimos aquilo que é mal no coração da gente, essas obras não nos justificam diante de Deus, é Cristo e Cristo somente, é somente arraigados em Cristo, quando Ele é a nossa videira, nós então podemos produzir um fruto que vem do Espírito, que é afinal quem nos leva para Cristo em primeiro lugar. E então, se nós queremos ter este fruto, um fruto de vida na nossa própria vida, nós precisamos estar unidos a Cristo, porque é isso que o Espírito faz. Ele nos leva para Jesus. E eu pergunto: qual é a semente que está aí germinando no seu coração? Qual a semente que está aí germinando no seu coração? É a semente do Espírito que te leva para Jesus, que faz
aquele fruto bonito que apresenta aquilo que é próprio do Espírito, na sua cor, na sua textura, na sua forma. Qual o fruto que você tem produzido ainda mais? Qual o fruto do qual você tem se alimentado? É aquele fruto que é resultado da ação sobrenatural, poderosa, santa, boníssima do Espírito de Deus na sua vida? Ou é um fruto de justiça própria? Ou é um fruto do seu legalismo? Ou é um fruto das suas obras? Ou é um fruto da perversidade do coração? Ou é o fruto da maldade que ainda flui no coração humano? Qual fruto que você tem dado? De qual você tem se alimentado? E o apóstolo Paulo então diz que esse fruto daqueles que andam com o Espírito de Deus, quer dizer, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ele vai dizer que esse fruto é difícil a gente descrever, né? Eu já ouvi a ilustração de que ele é como se fosse uma poncã, uma mexerica, que tem muitos gomos, não é isso? Só que a poncã tem o mesmo sabor, todos os gomos têm o mesmo sabor. Eu não consigo pensar num fruto que tem muitos sabores, né? Mas parece que é isso que o apóstolo Paulo está ilustrando para a gente aqui. Uma linguagem poética, gente. Então, se tem poesia aqui, a gente pode ser mais ou menos indulgente com a realidade, né, e dizer que há um fruto que Deus produz, que é multissabor. Hã? Que tal assim? Ou deixa eu usar a linguagem aí dos, né, especialistas de cozinha, quando a gente vê esses programas de reality show de cozinha, né, e aí o sujeito quer impressionar lá, como que é o nome do chefe lá? Jacan. Ele vai dizer, isso aqui tem uma explosão de sabores, não é? E o sujeito que é especialista em paladar, ele é capaz, né, de decifrar o que tem ali naquele bolinho. Não, mas eu consigo sentir aqui um pouco do limão, consigo sentir aqui um pouco daquele tempero do alho, sinto aqui um pouquinho. Não é isso? A gente já viu isso? Aqui a gente tem um fruto que é multissabor, que tem uma explosão de sabores. E o apóstolo nos traz aqui uma lista. E sei que há muitos estudiosos, irmãos, que se dedicaram a estudar essa lista que nós lemos aqui, né? E tentar entender se há entre essas virtudes do fruto do Espírito talvez uma hierarquia. Será que há? Né? Ou se esta lista é uma lista exclusiva, quer dizer, é só isto que o Espírito produz? E a minha resposta para os irmãos é que me parece aqui, e talvez eu possa dizer com base em outros estudiosos, que esta lista aqui ela é muito mais demonstrativa do que exaustiva, quer dizer, nós estamos vendo aqui algumas coisas que são próprias do Espírito e que ele produz, quer dizer, ele comunica àqueles que são nascidos do Espírito, mas não é tudo que o Espírito produz. Algumas coisas que são próprias dele, que são santas e que podem ser vistas na vida da gente. Essas coisas elas podem ser vistas na vida da gente. E elas, mais do que isso, elas revelam a origem do fruto. Elas revelam a natureza desse fruto. Então parece que o apóstolo Paulo não está tão preocupado em dizer qual desses aspectos é mais importante do que o outro, em uma hierarquia de virtudes aqui, mas ele parece, todavia, muito intencional em começar com amor. Com amor. E sabe por quê? Porque em toda a Bíblia, numa culminação apoteótica pelas palavras de João, nós aprendemos que Deus é amor. Deus é amor. E é possível que o apóstolo Paulo tenha começado com amor, porque o amor é, entre outras coisas, algo absolutamente autoevidente. Porque é impossível que o amor não seja visto e não seja sentido. Há muitas coisas que Deus produz em nós e que talvez
não sejam tão facilmente percebidas, mas uma delas certamente não é o amor, porque o amor é visto, é sentido, é comunicado, é transferido, é uma atitude, é uma ação que se mobiliza em relação a Deus, é uma ação que se mobiliza em relação ao próximo, que não fica paralisado no coração da gente, mas que se transforma em obras benignas, maravilhosas, que fazem bem para a alma e que fazem bem para o próximo. Martim Lutero falou sobre isso. Ele amava a Epístola aos Gálatas. Às vezes desconfio que mais até do que Romanos. Embora Romanos seja a epístola, talvez que ele tenha mais se debruçado para compreender a natureza da fé. Mas quando ele comenta Gálatas, ele dirá, nesse trechinho aqui, que o amor não é uma qualidade que possa ser escondida dentro da gente. Não pode. E ele emula aqui, ele acompanha o raciocínio de Agostinho, porque Agostinho disse a mesma coisa com respeito à fé. Todos sabem quem o tem. E com respeito ao amor podemos dizer o mesmo. Todos sabem quem o tem. Porque ele é autoevidente. E esse amor que vem do Espírito, ele volta para o Espírito. É um amor que precisa, na Escritura, onde ele é todo pervasivo, quer dizer, o amor aparece da primeira à última página da Bíblia. E é voltado para Deus, porque ele vem de Deus em primeiro lugar. E se Deus é amor, o nosso amor deve ser voltado para ele. E é por isso que nós lemos hoje, e essa foi a instrução de Moisés, naquilo que os judeus até hoje acolhem como seu Shema, quer dizer, ouve, pois, ó Israel, Shema, quer dizer, ouve Israel. Isso precisa ser dito, precisa ser ouvido, era preciso que fosse incorporado, quer dizer, fizesse parte, não é, da vida cotidiana dos judeus. É por isso que ele vai colocar lá no Mezuzá, ali nas portas, até hoje, aliás, nos seus prédios públicos e nas suas residências, a Shema, ouve Israel. Nos umbrais das suas portas. É visível, é necessário que todos sejam instruídos nisso, quer dizer, que todos sejam iluminados por esta verdade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras precisam estar lá, no coração. E essas palavras estarão no teu coração. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e a atarás como sinal em tua mão, por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. E o amor então aparece primeiro porque o amor é o vínculo da comunhão existente eternamente em Deus mesmo. Os teólogos da antiguidade chamavam isso de pericorese. É uma brincadeira. A pericorese é uma brincadeira, uma espécie de ciranda de crianças. E um teólogo da Idade Média, ele viu essa brincadeira e usou esta expressão para ilustrar o amor que há em Deus. A brincadeira é mais ou menos assim. As crianças estão com as mãos dadas, umas às outras. E em roda elas dançam e cantam. E quando uma outra criança chega, ela entra naquela roda e a roda nunca se desfaz, ela só aumenta e aumenta. E quanto mais crianças chegam, mais elas se unem àquelas que lá já estavam e a roda só aumenta. E ninguém perde nessa brincadeira, todos ganham e essa roda vai se aumentando e as crianças vão cantando umas para as outras. E esse teólogo, ao ver isto, ele imagina então, de forma mais gráfica, que é exatamente essa relação que há entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, antes de criar qualquer coisa, antes que houvesse o antes que houvesse o tempo, antes que houvesse o espaço, havia Deus, Pai, Filho e Espírito, numa relação de amor e num vínculo em que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Espírito e o Espírito ama o Pai e ama o Filho, e cada pessoa da Trindade Santa expressa esse amor uma pela outra. E quando ele cria o ser humano na Terra, sabe o que ele faz? Ele chama o ser humano para essa ciranda, essa dança de amor, esse caminho do coração, pericorese.
Então, é por isso que Deus faz deste o grande mandamento. Qual é o maior mandamento? Um especialista da lei indaga de Jesus no templo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Não há lei contra isto. Ou nisto se resume toda a lei. E o amor, então, é a liga de todas essas demais graças que a gente vê. Porque a gente não vai falar em alegria sem amor. A gente não pode falar em paz sem amor. A gente não pode falar em longanimidade se não houver amor. Nós não podemos falar em benignidade, em bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio se não houver amor. O amor é esse mandamento divino. Nós devemos amar a Deus e ao próximo. Jesus mesmo quem disse que pelo amor é que os discípulos dele seriam reconhecidos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, no outro lugar, que se ele não tiver amor, ele é como um símbolo que retine. Hoje de manhã eu vi as crianças brincando aqui com o nosso instrumento de percussão. E a gente gosta que as crianças fiquem perto dos instrumentos porque é a maneira pela qual elas vão se familiarizando com eles e desenvolvendo até mesmo a habilidade ou o interesse, não é? De aprender a música. Mas enquanto elas não sabem, a música que elas fazem, né, é barulho. E tinha uma criança que estava ali com uma baquetinha, batendo naquele prato que está ali. E, é interessante a persistência, né, da criança. Né? E eu fiquei observando aquilo, achei graça. Eu lembrei dessa passagem. As palavras ditas sem amor é como uma criança batendo num prato daquele lá, faz barulho, blá, 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 tá? E aí só faz um zum, zum, zum. Não faz sentido, o apóstolo Paulo está dizendo isso. E ele vai dizer que se ele tivesse muitas coisas, se eu fosse, né, um profeta reconhecido, se eu conhecesse todos os mistérios da ciência, nós temos hoje cientistas tão capazes que conhecem muitos mistérios da ciência, e ao longo dos séculos temos visto as revoluções científicas trazendo grandes avanços tecnológicos e que representam também grandes ganhos para a humanidade. Mas um mesmo físico que é capaz de criar a fusão nuclear para produzir energia, por meio dessa mesma ciência, produz uma bomba que é capaz de dizimar, ao mesmo tempo, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Nós temos hoje, no mundo, ogivas nucleares o suficiente para exterminar toda a vida do planeta Terra. Talvez com exceção das baratas, que dizem que né? Aguentam bem aí a radiação. O terror das mulheres, né? Parece que Detefon é mais forte do que bomba atômica, então, pelo jeito, né, gente? A gente tá com um negócio de Detefon na cara da barata, ela... Mas é isso. Porque saber toda a ciência e não ter amor não adianta para nada. O apóstolo Paulo está dizendo que ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. Nesta semana mesmo, um conhecido clérigo católico que é reputado por ser alguém generoso e que ajuda crianças e jovens, distribuindo os seus bens. Este mesmo foi flagrado em atos libidinosos terríveis contra crianças. Não adianta distribuir os bens aos pobres se não houver amor. O amor é paciente, é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor não é invejoso. Ele não é ciumento. Ele não é orgulhoso de se ensoberbecer com altivez. Ele não é inconveniente. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não é ressentido.
amargurado, de cara feia, sisudo, casmurro. Já viu o Dom Casmurro no Machado? Aquele cara que é taciturno, macambúzio, cabisbaixo, bravo, ressentido e com aquela cara feia do sujeito ou da sujeita, cheio de amargura. O amor não é assim, porque ele é autoevidente. Quem ama mostra amor. O texto está dizendo isso para a gente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, vai passar. O amor fica. Jonathan Edwards, teólogo bastante conhecido e muito referenciado aqui no nosso meio, falando sobre o amor, ele disse assim: o amor ele nos dispõe a andar com humildade entre os homens. Porque um amor real e genuíno nos inclina a desenvolvermos pensamentos elevados acerca dos outros e a pensarmos que os outros são melhores do que nós. Isso faz de nós humildes. O amor nos dispõe a honrar as pessoas, porque nós somos normalmente inclinados a pensar de modo sublime sobre aqueles a quem amamos. Nós queremos honrá-los. Pelo amor, se cumpre aquele preceito, diz Edwards, de 1 Pedro 2,17. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos. O amor, ele dispõe ao contentamento. Quer dizer, ele se alegra com aquilo, ele se contenta ou ele se contém com o lugar onde Deus colocou a gente e na condição em que Deus colocou a gente, sem que cobicemos aquilo que o outro possui, sem que invejemos em razão de algo bom que porventura outra pessoa possua. O amor dispõe os homens à mansidão, à brandura, na sua conduta com o próximo. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O amor, ele refreia e restringe a amargura, porque no amor não há amargura, mas há uma disposição de alma que é gentil e doce. O amor, ele evita rixas, evita contendas, dispõe à paz, dispõe ao perdão. O amor, ele dispõe a todos os atos de misericórdia. Dispõe. Você percebe essa palavra? Ele mobiliza. Deus amou o mundo. Deu o seu filho. Ele tira a gente da gente mesmo. Ele tira a gente do estado de paralisação. Ele tira a gente de olhar para o próprio umbigo. E ele mobiliza a gente para Deus, para o próximo. Por isso, meus irmãos queridos, amados da Igreja Batista da Graça, é que Jesus indagou, já ressurreto, já nos seus últimos dias, em sua glorificação da ressurreição na terra, junto dos seus discípulos, ele chama Pedro à parte. Pedro, que lhe negara e, em um momento de fraqueza, negou o Senhor Jesus Cristo, tendo-o feito 3 vezes, aliás. E agora ele chama Pedro. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? É claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro triste, porque Jesus já havia perguntado 2 vezes e agora perguntava uma 3ª vez. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Qual que é a resposta de Jesus? Se você me ama, então pastoreia as minhas ovelhas. Você percebe? Isso acompanha
o que Edwards depois deduziu do que o amor representa. O amor, ele mobiliza a gente. O amor é o que vai, a Cristo é o que vai dispor Pedro ao pastoreio. Quer dizer, é o amor por Cristo que levará Pedro a amar as ovelhas. É o amor por Cristo que vai levar Pedro a servir as ovelhas. É o amor por Cristo que vai dispor Pedro ao serviço. Mais do que isso, é o amor por Cristo que vai dispor Pedro ao alto sacrifício. E é preciso dizer e lembrar que a tradição registra isso, que Pedro mesmo entregou a sua vida de modo semelhante ao Senhor Jesus Cristo, tendo sido ele crucificado, e ainda mais, de ponta cabeça, lá nos arraiais de Roma. E até hoje, aponta-se o lugar ali do seu sepultamento. Tu me amas, Pedro? Sabe que, quando Jesus pergunta isso para ele, ensina Pedro a pedir perdão. Sabia que Pedro pediu perdão para Paulo? Teve uma rixa ali. Pedro, a gente sabe, e a Escritura registra, e ele mesmo vai contar isso para a gente, no Evangelho de Marcos. Era um sujeito teimoso, convicto, não é? Não se dobrava facilmente. E há uma ocasião em que o apóstolo Paulo, que foi o último dos apóstolos, não é? E ele mesmo vai se dizer o menor dentre eles, ele vai precisar confrontar Pedro pela maneira como Pedro havia lidado com aqueles que haviam vindo de fora do judaísmo, mas mesmo assim colocado a sua fé em Jesus. E nessa mesma epístola aos Gálatas, ele vai dizer: eu precisei falar isso com Pedro. E Pedro aprende pelo amor, o perdão, a reconciliação. Mais do que isso, ele aprende que o amor é uma vida de dedicação a Cristo. Deixa eu repetir. O amor é uma vida de dedicação a Cristo. Porque é um fruto do Espírito. É fruto do Espírito. E a minha pergunta para você: você já experimentou esse amor? O amor de Deus, como a gente canta, está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus prova o seu amor para com todos, dando o seu Filho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. E ele chama homens e mulheres a uma fé que é tão viva, que é tão real, que é tão transformadora, que é tão poderosa, que gera num coração de pedra a capacidade de dizer: eu te amo, ó Deus, porque tu me amaste primeiro. E se você já ama ao Senhor e já tem sido objeto do amor de Deus em Cristo, tendo depositado nele a sua fé, a minha pergunta para você é: como você tem demonstrado o seu amor por Cristo? Como você demonstra no seu dia a dia? Respondendo a pergunta que Jesus fez para Pedro, imagine que ele a faz para você hoje. E Jesus, pelas páginas da Bíblia, pergunta para você. Não olha para o lado, não, estou falando com você. E ele diz assim: tu me amas? E ele repete: tu me amas? E aí você está respondendo lá no seu coração. Imagine que ele te pergunta mais uma vez: tu me amas? Como que você declara o seu amor por Cristo? Cristo respondeu para Pedro: vá e sirva, porque o meu discípulo é conhecido pelo amor. A vida na igreja é uma vida de amor. E se no fruto espiritual há uma explosão de sabores, este é um sabor inconfundível. Inconfundível. Às vezes a gente confunde sabores, né?
Se tapar os olhos da gente, colocar uma mexerica, colocar uma laranja, tem vários tipos de laranja, às vezes a gente não vai saber qual que é qual. Mas no fruto do Espírito, este sabor é inconfundível. E ele se evidencia, ele se mobiliza. E por fim, querido irmão, lembra que a gente agora tem este fruto do Espírito. Mas aquela árvore que foi vedada a Adão e Eva, ela permanece plantada. E ela produz um fruto por mês, para todos os dias do ano. E as suas folhas servem para a cura de todos os povos. E no centro de um jardim, numa cidade santa, a árvore sacramental da vida está reservada para todo aquele que anda hoje no Espírito de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Te bendizemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos traz para perto do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina o que é o amor. Nós queremos amar mais e assim pedimos que o Senhor produza amor em nosso coração e que possamos derramar de amor por Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, e possamos evidenciar esse amor por Ti, amando ao próximo. Amém.